Eduardo não sabia que o paciente que atendia há 8 meses em seu consultório era o mesmo homem que havia atropelado e matado sua esposa 3 anos antes. Quando finalmente descobriu a verdade através do relato detalhado que Márcio fez sobre o acidente durante uma sessão de terapia, já havia desenvolvido empatia pelo assassino e até considerava o caso um de seus maiores sucessos terapêuticos. O que aconteceu quando ele se viu cara a cara com essa revelação chocante mudaria para sempre sua compreensão sobre perdão, justiça e a complexidade da mente humana. Mas para entender como chegamos aqui, precisamos voltar ao início de 2024, quando Eduardo ainda acreditava que conseguir separar completamente sua vida pessoal da profissional era apenas uma questão de disciplina mental. O consultório ficava na Rua das Flores, no centro de Florianópolis, em um prédio antigo que Eduardo havia escolhido justamente pela tranquilidade que o local oferecia. Aos 38 anos, ele havia construído uma reputação sólida como psicólogo especializado em traumas e transtornos de ansiedade. Cada sessão era planejada meticulosamente, cada palavra pesada com cuidado, cada silêncio respeitado como parte essencial do processo terapêutico. Era essa dedicação obsessiva ao trabalho que o mantinha funcionando desde que perdeu Rafaela. Rafaela havia sido mais que uma esposa. Durante 12 anos de casamento, ela se tornou o equilíbrio que Eduardo nunca soube que precisava. Enquanto Eduardo tendia a mergulhar fundo demais nos problemas dos outros, Rafaela o puxava de volta à superfície com sua risada contagiante e sua capacidade de encontrar humor nas situações mais tensas. Era Rafaela quem lembrava Eduardo de comer quando ele passava horas estudando casos complexos. Era Rafaela quem insistia em viagens de fim de semana para a praia quando Eduardo começava a ficar sobrecarregado emocionalmente. Era Rafaela quem o abraçava depois dos dias mais difíceis e dizia que ele estava fazendo a diferença na vida das pessoas. A morte foi súbita e brutal. Uma tarde de dezembro de 2021, Rafaela voltava da faculdade onde dava aulas de literatura quando foi atropelada na faixa de pedestres por um motorista embriagado que fugiu do local. As câmeras de segurança captaram apenas um carro escuro em alta velocidade. As investigações não levaram a lugar nenhum. O culpado nunca foi encontrado, nunca pagou pelo que fez, nunca sequer soube o nome da vida que destruiu. Eduardo passou os primeiros meses após o acidente em uma espiral de raiva e desespero que quase destruiu sua carreira. Como alguém que passava o dia ajudando outros a processar traumas poderia lidar com o próprio? Como alguém que pregava a importância do perdão e da superação poderia conviver com um ódio tão consumidor? Foram os colegas de profissão que o salvaram, forçando-o a fazer terapia, insistindo para que ele tirasse uma licença, lembrando diariamente que a dor não era permanente, mesmo quando parecia que seria. Quando voltou ao trabalho, Eduardo fez uma promessa a si mesmo: nunca mais permitiria que questões pessoais interferissem em sua capacidade de ajudar os pacientes. Cada pessoa que sentasse na poltrona à sua frente mereceria sua total atenção e empatia, independentemente de quem fossem ou do que tivessem feito. Essa regra se tornou sagrada para ele. Era isso que o diferenciava de outros profissionais e era isso que, ironicamente, o levaria a se conectar profundamente com o homem que destruiu sua vida. Mas o que Eduardo não sabia era que essa decisão de separar completamente o pessoal do profissional o colocaria frente a frente com o maior teste psicológico de sua carreira. Eduardo cresceu em uma família de classe média em Joinville, filho de um contador meticuloso e uma professora primária que sempre incentivou sua sensibilidade natural para compreender as emoções das outras pessoas. Desde criança, ele era o amigo para quem todos corriam quando tinham problemas. Na adolescência, enquanto outros colegas se interessavam por esportes ou videogames, Eduardo devorava livros de psicologia que pegava emprestado na biblioteca municipal. Sua mãe costumava brincar dizendo que ele nasceu com um dom natural para consertar corações partidos. O pai,
mais pragmático, inicialmente resistiu à ideia do filho seguir uma carreira em psicologia, preocupado com as perspectivas financeiras, mas cedeu quando percebeu que Eduardo tinha uma vocação genuína e inabalável. A faculdade em Florianópolis foi um período de intensa descoberta pessoal e profissional. Eduardo se destacou academicamente, mas também foi onde conheceu Rafaela durante um evento cultural no campus. Rafaela estudava letras e tinha uma personalidade que complementava perfeitamente a dele, extrovertida onde Eduardo era introspectivo, descontraída onde Eduardo era intenso, prática onde Eduardo era filosófico. O que deveria ter sido apenas uma conversa casual sobre uma exposição de arte se transformou em horas de diálogo profundo. Eles namoraram durante toda a faculdade e se casaram logo após a formatura. Eles construíram uma vida sólida juntos. Depois de formados, Eduardo montou seu consultório particular enquanto Rafaela deu aulas em escolas públicas antes de conseguir uma vaga como professora universitária. Compraram uma casa pequena mas aconchegante em um bairro tranquilo de Florianópolis, adotaram uma gata chamada Freud que Rafaela escolheu ironicamente para provocar Eduardo, e estabeleceram rotinas que funcionavam perfeitamente para ambos. Eduardo atendia pacientes de segunda a sexta, Rafaela preparava suas aulas e corrigia trabalhos, e os fins de semana eram sagrados para eles explorarem praias, montanhas ou simplesmente ficarem em casa lendo juntos. O trabalho de Eduardo floresceu rapidamente. Sua abordagem humanizada e sua capacidade genuína de se conectar com os pacientes fizeram com que sua agenda ficasse sempre lotada. Ele se especializou em casos de trauma, principalmente pessoas que haviam perdido entes queridos ou sobrevivido a acidentes graves. Havia algo na maneira como Eduardo conduzia as sessões que fazia as pessoas se sentirem verdadeiramente ouvidas e compreendidas. Rafaela costumava dizer que Eduardo tinha um talento raro para ajudar as pessoas a encontrarem força que nem sabiam que possuíam. Nos últimos anos antes do acidente, Eduardo e Rafaela haviam começado a pensar em expandir a família. Eles conversavam sobre ter filhos, talvez 2, e Rafaela havia começado a falar sobre pedir uma licença da universidade quando engravidasse. Eduardo havia começado a economizar para reformar um dos quartos da casa como quarto de bebê. Eles até haviam escolhido nomes, João para menino, em homenagem ao avô de Eduardo, e Helena para menina, em homenagem à avó de Rafaela. A vida estava caminhando exatamente na direção que ambos sempre sonharam. A noite do acidente começou como qualquer outra. Rafaela ficou até mais tarde na universidade corrigindo provas finais, como fazia no final de cada semestre. Eduardo estava em casa preparando o jantar quando recebeu a ligação do hospital. As palavras do médico soaram distantes e irreais: atropelamento, traumatismo craniano, morte instantânea. Eduardo lembra de ter perguntado se havia algum engano, se não estavam confundindo Rafaela com outra pessoa. Lembra de ter insistido que Rafaela era cuidadosa, que sempre respeitava as regras de trânsito, que usava roupas claras quando saía à noite. Lembra da enfermeira dizendo gentilmente que às vezes acidentes acontecem independentemente das precauções que tomamos. O funeral foi um borrão de rostos conhecidos oferecendo condolências que soavam vazias. Eduardo se lembra da mãe de Rafaela chorando inconsolavelmente e perguntando por que Deus levou sua filha tão cedo. Lembra dos colegas de trabalho de Rafaela contando histórias sobre sua dedicação aos alunos e seu senso de humor. Lembra dos próprios pais tentando convencê-lo a voltar para Joinville temporariamente. Mas principalmente lembra da sensação de estar assistindo a própria vida de fora, como se fosse um espectador de uma tragédia que acontecia com outra pessoa. Os meses seguintes foram os mais sombrios da vida de Eduardo. Ele cancelou todos os pacientes por tempo indeterminado, algo que nunca havia feito antes. Passava dias inteiros na cama, incapaz de encontrar motivação para as atividades mais básicas.
À noite, perambulava pela casa tocando os objetos de Rafaela, tentando manter viva a presença dela. Chegou ao ponto de falar sozinho, contando a Rafaela ausente sobre seu dia, sobre os pacientes que não estava atendendo, sobre a raiva que sentia do motorista desconhecido que destruiu tudo. Foi uma colega psicóloga, Marina, quem finalmente o confrontou sobre o estado em que se encontrava. Ela apareceu na casa em uma manhã de março e disse diretamente que Eduardo estava desperdiçando o talento que Rafaela sempre admirou nele. Disse que Rafaela ficaria devastada ao vê-lo abandonar as pessoas que precisavam de sua ajuda. Disse que ele precisava de ajuda profissional e que não havia vergonha nenhuma nisso. Essa conversa brutal mas necessária foi o que finalmente fez Eduardo buscar terapia para si mesmo. O processo de volta ao trabalho foi gradual e doloroso. Eduardo teve que reaprender a se concentrar nas histórias dos outros sem projetar sua própria dor. Teve que reconstruir sua capacidade de oferecer esperança para pessoas desesperadas quando ele mesmo lutava para encontrar significado na própria vida. Mas foi exatamente essa experiência pessoal com o luto que, paradoxalmente, o tornou um profissional ainda melhor. Ele agora entendia por experiência própria o que significava perder alguém essencial, e isso trouxe uma profundidade nova às suas sessões. Enquanto Eduardo permanecia ali, 2 anos depois de voltar ao trabalho, organizando sua agenda para a semana seguinte, não podia imaginar que o próximo caso que aceitaria o colocaria frente a frente com a fonte de toda a sua dor. Em janeiro de 2024, Eduardo recebeu uma ligação de emergência de um colega que precisava transferir um caso urgente. Um homem de 42 anos chamado Márcio estava passando por uma crise severa de ansiedade e depressão após um acidente de carro que havia deixado uma pessoa morta. O colega explicou que Márcio se sentia consumido pela culpa, mesmo tendo sido tecnicamente um acidente, e que estava considerando suicídio. Eduardo, que havia retomado sua especialização em traumas relacionados a acidentes, aceitou o caso imediatamente. Márcio apareceu no consultório na segunda-feira seguinte visivelmente abalado. Era um homem de estatura média, cabelos castanhos começando a grisalhar, olhos que pareciam carregar um peso invisível. Usava roupas simples mas cuidadas, falava baixo e tinha o hábito de evitar contato visual direto. Eduardo notou imediatamente os sinais clássicos de trauma psicológico: os ombros curvados como se carregassem um fardo, as mãos que tremiam ligeiramente quando ele pensava que ninguém estava olhando, a maneira como seus olhos se moviam nervosamente pelo consultório como se procurassem uma saída. Durante as primeiras sessões, Márcio revelou fragmentos de sua história. Ele trabalhava como técnico em eletrônica, vivia sozinho em um apartamento simples, tinha poucos amigos próximos e uma relação distante com a família. O acidente havia acontecido em dezembro de 2021, numa noite chuvosa quando ele voltava de uma confraternização da empresa. Ele admitiu ter bebido, não muito, mas o suficiente para estar acima do limite legal. Disse que a chuva estava forte, a visibilidade era péssima, e quando viu a pessoa na faixa de pedestre já era tarde demais para frear completamente. Eduardo escutou a narrativa com a atenção profissional que desenvolvia há anos, focando nos aspectos psicológicos do trauma de Márcio. O homem descrevia pesadelos recorrentes, ataques de pânico ao dirigir, uma culpa avassaladora que o impedia de funcionar normalmente. Falava sobre como a imagem do momento do impacto se repetia em sua mente constantemente, sobre como ele havia fugido do local em pânico, sobre como nunca conseguiu descobrir se a pessoa havia sobrevivido ou não. Semana após semana, Eduardo trabalhou pacientemente para ajudar Márcio a processar o trauma. Eles exploraram técnicas de respiração para controlar a ansiedade, estratégias cognitivas para lidar com os pensamentos obsessivos, exercícios de mindfulness para ajudar com os flashbacks. Eduardo via progresso gradual mais consistente. Márcio começou a dormir melhor,
conseguiu voltar a dirigir pequenas distâncias, retomou algumas atividades sociais que havia abandonado. O que mais impressionava Eduardo era a sinceridade genuína do remorso de Márcio. Não era apenas culpa superficial ou medo das consequências legais. Era um arrependimento profundo e autêntico que parecia consumir cada fibra de seu ser. Márcio falava constantemente sobre como gostaria de poder voltar no tempo, sobre como daria qualquer coisa para desfazer aqueles segundos fatais, sobre como pensava diariamente na família da vítima e no sofrimento que deve ter causado. Eduardo se viu desenvolvendo uma empatia genuína por Márcio, algo que normalmente não era um problema em sua prática, mas que neste caso parecia particularmente intenso. Talvez fosse porque ele próprio havia perdido alguém em um acidente de trânsito, embora por motivos óbvios não pudesse compartilhar essa informação com o paciente. Talvez fosse porque via em Márcio uma humanidade crua e vulnerável que tocava algo profundo em sua própria experiência com dor e perda. Após 6 meses de terapia, Márcio estava visivelmente melhor. Ele havia retomado a rotina de trabalho, conseguia dirigir novamente sem ataques de pânico severos, e começou a falar sobre a possibilidade de um dia tentar descobrir mais sobre a vítima para talvez oferecer algum tipo de reparação à família. Eduardo via isso como um sinal extremamente positivo de recuperação psicológica saudável. Se você está sendo tocado por esta história sobre como o trauma afeta não apenas vítimas, mas também aqueles que causam acidentes, inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir como a mente humana é capaz de tanto sofrimento quanto cura. Voltemos agora para descobrir o momento que mudaria tudo. Foi durante uma sessão de agosto que o impensável aconteceu. Márcio estava progredindo bem na terapia e Eduardo havia sugerido que ele começasse a verbalizar detalhes específicos sobre o acidente como parte do processo de dessensibilização. Márcio, confiando completamente em Eduardo após meses de trabalho terapêutico bem-sucedido, começou a descrever aquela noite de dezembro com uma precisão dolorosa que nunca havia conseguido alcançar antes. Ele falou sobre como estava voltando da confraternização da empresa de eletrônicos onde trabalhava. Descreveu a chuva torrencial que caía sobre Florianópolis naquela noite. Mencionou especificamente que o acidente havia acontecido na Rua das Palmeiras, próximo à Universidade Federal, por volta das 9h30 da noite. Falou sobre como a vítima era uma mulher que parecia estar voltando do trabalho, carregando uma pasta de professora. Com cada detalhe específico que Márcio compartilhava, Eduardo sentia como se o mundo estivesse desacelerando ao seu redor. A data batia perfeitamente. O local era exato. O horário coincidia. A descrição da vítima era devastadoramente precisa. Eduardo sentiu o sangue drenar de seu rosto quando a realidade impossível começou a se formar em sua mente. Márcio continuou sua narrativa, explicando como havia parado o carro algumas quadras adiante, em pânico total, sem saber o que fazer. Como havia voltado ao local do acidente mais tarde e visto as luzes de ambulância e polícia, mas não teve coragem de se aproximar. Como havia passado semanas checando obsessivamente os jornais locais até descobrir que a vítima havia morrido no local, uma professora universitária de literatura de 34 anos chamada Rafaela Monteiro Silva. Eduardo parou de respirar. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. A sala pareceu girar ao seu redor. Por 8 meses, ele havia oferecido cura e compaixão para o homem que matou sua esposa. Havia desenvolvido empatia genuína, havia celebrado os progressos terapêuticos, havia até considerado Márcio como um de seus pacientes mais queridos. O momento foi tão surreal que Eduardo inicialmente pensou que estava tendo uma crise psicótica. Mas todos os detalhes se encaixavam perfeitamente. A data, o local, a descrição de Rafaela, até mesmo os detalhes sobre a pasta de professora que ela sempre carregava. Não havia dúvida possível.
Márcio era o motorista embriagado que destruiu sua vida. Eduardo conseguiu manter a compostura profissional apenas por instinto, funcionando no piloto automático enquanto Márcio terminava seu relato. Mas quando a sessão acabou e Márcio saiu do consultório, Eduardo trancou a porta, sentou-se no chão e teve o colapso emocional mais severo desde os primeiros dias após a morte de Rafaela. O que Eduardo descobriu nos dias seguintes sobre sua própria capacidade de processar a verdade mais impossível de sua vida testaria todos os limites de sua formação profissional e força emocional. Eduardo passou a noite em claro, alternando entre ondas de raiva, descrença e uma confusão emocional que desafiava toda a sua formação psicológica. Como era possível que durante 8 meses ele havia oferecido cura e compaixão para o homem que destruiu sua vida? Como havia desenvolvido empatia genuína por alguém que tirou de si a pessoa mais importante do mundo? E mais perturbador ainda, por que uma parte dele ainda se preocupava com o bem-estar psicológico de Márcio? Na manhã seguinte, Eduardo ligou para sua supervisora clínica, doutora Carmen, uma psicóloga experiente que o acompanhava desde o retorno ao trabalho após a morte de Rafaela. Ele explicou a situação de forma clínica e profissional, mas Carmen imediatamente percebeu o turbilhão emocional por trás das palavras cuidadosamente escolhidas. Ela o orientou a cancelar todas as sessões da semana e buscar apoio terapêutico imediato para processar a descoberta antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro do caso. Durante os dias que se seguiram, Eduardo se viu revivendo cada momento das sessões com Márcio sob uma nova lente devastadora. Lembrou-se de como havia sentido orgulho do progresso do paciente, de como havia celebrado internamente cada pequena vitória na recuperação dele. Lembrou-se das vezes em que Márcio chorou no consultório falando sobre o remorso, e como Eduardo havia sentido uma conexão humana genuína com aquele sofrimento. Agora, cada memória carregava uma ironia cruel que parecia zombar de sua capacidade de julgamento profissional e pessoal. Mas havia algo mais complexo acontecendo na mente de Eduardo. Apesar da raiva e da sensação de traição, ele não conseguia apagar completamente a empatia que havia desenvolvido por Márcio. Durante meses, ele havia testemunhado o sofrimento autêntico de um homem genuinamente arrependido. Havia visto como a culpa estava literalmente destruindo Márcio por dentro. Havia observado os esforços sinceros dele para se reconstruir psicologicamente. E essa realidade não desaparecia simplesmente porque agora Eduardo sabia a identidade da vítima. Eduardo começou a pesquisar obsessivamente sobre Márcio. Descobriu que ele havia perdido o emprego logo após o acidente, que passará meses bebendo excessivamente, que chegará a tentar suicídio 2 vezes antes de procurar ajuda psicológica. Descobriu que Márcio havia tentado se entregar à polícia várias vezes nos primeiros meses, mas que um advogado convencera a esperar, já que não havia evidências concretas ligando-o ao caso. Descobriu que ele havia doado anonimamente para instituições de trânsito seguro e que andava a pé sempre que possível, evitando dirigir exceto quando absolutamente necessário. Essas descobertas só complicaram mais o turbilhão emocional de Eduardo. Como odiar alguém que claramente estava sendo consumido pelo remorso? Como buscar vingança contra alguém que já estava se punindo mais severamente do que qualquer tribunal faria? Como conciliar a raiva legítima pela perda de Rafaela com a compaixão profissional que ele havia desenvolvido por Márcio ao longo dos meses? Eduardo também começou a questionar seus próprios motivos. Seria sua empatia por Márcio genuína ou estava sendo manipulado subconscientemente? Sua eficácia como terapeuta estava comprometida desde o início porque ele próprio era uma vítima indireta? Ele havia falhado com Rafaela ao oferecer cura para seu assassino? Ou havia honrado a memória de Rafaela ao demonstrar a compaixão e humanidade que ela sempre admirava nele? A pressão psicológica começou a afetar Eduardo fisicamente. Ele perdeu peso, desenvolveu insônia severa,
E começou a ter ataques de ansiedade pela primeira vez na vida. Seus pais, preocupados com as mudanças em seu comportamento durante as ligações semanais, ameaçaram vir a Florianópolis para verificar seu bem-estar. Eduardo se viu na posição irônica de precisar da mesma terapia que oferecia aos outros, lutando para processar um trauma que desafiava todos os modelos psicológicos que conhecia. Durante suas próprias sessões de terapia, Eduardo explorou a possibilidade de encaminhar Márcio para outro profissional sem explicar os motivos. Seria a decisão mais simples e eticamente segura. Mas algo o impedia de tomar essa saída fácil. Talvez fosse o senso de responsabilidade profissional que desenvolvera ao longo dos anos. Talvez fosse a necessidade psicológica de enfrentar a situação ao invés de fugir dela. Ou talvez fosse uma parte mais profunda de si mesmo que queria entender como seria possível coexistir com essa verdade impossível. Eduardo também lutou com questões sobre justiça e perdão que iam muito além de sua formação acadêmica. Rafaela havia morrido, e nada que acontecesse com Márcio a traria de volta. O sistema legal havia falhado em encontrar o culpado, mas agora Eduardo tinha essa informação. Ele tinha o poder de destruir completamente a vida de Márcio com uma simples ligação para a polícia. Mas isso traria paz verdadeira ou apenas uma satisfação temporária de vingança? E qual seria o impacto na própria recuperação psicológica de Eduardo? 2 semanas após a descoberta, quando Márcio ligou preocupado perguntando sobre o cancelamento das sessões, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Ele marcou uma sessão para a semana seguinte, mas não como terapeuta. Ele havia decidido revelar a verdade para Márcio e confrontá-lo diretamente sobre o acidente. Não sabia exatamente o que esperava dessa conversa, mas sabia que era a única maneira de seguir em frente, seja qual fosse a direção que isso levasse. Mas Eduardo ainda não estava preparado para descobrir como Márcio reagiria ao saber que havia passado 8 meses sendo terapeuticamente cuidado pelo viúvo de sua vítima, nem como essa revelação mudaria ambos para sempre. A sessão estava marcada para uma quinta-feira às 3 da tarde. Eduardo chegou ao consultório 2 horas mais cedo, arrumou e rearrumou os objetos na mesa, verificou diversas vezes se havia água disponível, e ensaiou mentalmente como começaria a conversa mais difícil de sua vida profissional e pessoal. Quando Márcio chegou, pontual como sempre, Eduardo sentiu o coração acelerar de uma maneira que nunca havia experimentado em 15 anos de prática clínica. Márcio entrou com a mesma postura ligeiramente curvada que mantinha desde a primeira sessão, mas havia uma preocupação nova em seus olhos. Ele se sentou na poltrona familiar e imediatamente perguntou se Eduardo estava bem, comentando que havia notado uma diferença no tom de voz durante a ligação telefônica. Era típico de Márcio essa preocupação genuína com outros, mesmo no meio de seus próprios problemas psicológicos. Eduardo respirou fundo e disse que precisavam ter uma conversa diferente hoje, que havia descoberto algo que mudava completamente a natureza do relacionamento terapêutico entre eles. Márcio se endireitou na cadeira, visivelmente tenso, provavelmente imaginando que havia cometido algum erro ético ou que Eduardo havia descoberto alguma mentira em sua narrativa sobre o acidente. Com uma calma que não sentia, Eduardo disse diretamente que sabia quem era a vítima do acidente de Márcio. Disse que sabia porque a pessoa que morreu naquela noite de dezembro de 2021 era Rafaela, sua esposa de 12 anos. Disse que durante 8 meses havia oferecido terapia para o homem que destruiu sua vida sem saber a conexão entre eles. O rosto de Márcio perdeu toda a cor. Ele ficou completamente imóvel por vários segundos, como se seu cérebro tivesse parado de processar informações. Quando finalmente reagiu, foi com um gemido baixo que parecia vir de algum lugar profundo em seu peito. Ele se curvou sobre si mesmo, colocou as mãos no rosto,
e começou a chorar de uma maneira que Eduardo nunca havia visto em suas sessões anteriores. Entre soluços, Márcio repetia obsessivamente que não sabia, que nunca teria procurado Eduardo se soubesse, que isso era impossível de ter acontecido por acaso. Ele perguntou desesperadamente se Eduardo queria que ele se entregasse à polícia imediatamente, se queria que ele desaparecesse de sua vida para sempre, se havia alguma maneira de desfazer o mal que havia causado não apenas com o acidente, mas agora também ao forçar Eduardo a reviver o trauma através de suas sessões de terapia. Eduardo observou a reação de Márcio com uma mistura de dor, raiva e, surpreendentemente, uma compaixão profissional que não conseguia desligar completamente. Era óbvio que o remorso de Márcio era genuíno, que a descoberta da identidade da vítima estava multiplicando exponencialmente sua culpa e desespero. Mas Eduardo também sentia uma raiva crescente por ter sido colocado involuntariamente na posição de curar o homem que o havia ferido tão profundamente. Durante quase uma hora, os dois homens permaneceram naquele consultório explorando a situação impossível em que se encontravam. Márcio implorou para que Eduardo denunciasse, disse que merecia estar na prisão, que havia passado 2 anos e meio vivendo uma mentira enquanto Eduardo sofria sem saber a verdade. Eduardo, por sua vez, lutava entre o desejo de gritar, de expulsar Márcio de seu consultório para sempre, e uma parte dele que reconhecia que Márcio também era uma vítima de suas próprias escolhas e ações. O momento decisivo veio quando Márcio, ainda chorando, perguntou se Eduardo poderia contar sobre Rafaela. Disse que durante todos esses meses falando sobre a vítima, ele nunca havia conseguido humanizar completamente a pessoa cuja vida tirou. Disse que talvez conhecer Rafaela o ajudasse a entender melhor a magnitude de sua ação e encontrar uma maneira mais significativa de fazer as pazes com o que havia feito. Eduardo ficou em silêncio por vários minutos, lutando com emoções conflitantes. Parte dele queria proteger a memória de Rafaela da presença de Márcio. Mas outra parte reconhecia que havia algo poderoso e talvez curativo na possibilidade de compartilhar quem Rafaela realmente era. Lentamente, Eduardo começou a falar sobre a mulher que perdeu. Ele contou sobre a risada contagiante de Rafaela, sobre sua paixão por literatura, sobre como ela equilibrava a intensidade de Eduardo com sua leveza. Contou sobre os sonhos que tinham juntos, sobre os pequenos rituais que compartilhavam, sobre como Rafaela sempre conseguia fazer Eduardo rir mesmo nos dias mais difíceis. Contou sobre a última conversa que tiveram antes de Rafaela sair para a universidade, uma discussão sobre qual filme assistiriam naquela noite quando ela voltasse para casa. Enquanto falava, Eduardo percebeu que havia lágrimas em seus próprios olhos, mas também uma sensação estranha de alívio. Durante 2 anos e meio, ele havia guardado sua dor principalmente para si mesmo. Compartilhar Rafaela com a única outra pessoa no mundo que estava diretamente conectada àquela noite terrível era doloroso, mas também liberador de uma maneira que ele não esperava. Márcio escutou em completo silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas suaves sobre a personalidade de Rafaela ou sobre a vida que Eduardo havia perdido. Quando Eduardo terminou, Márcio disse algo que surpreendeu ambos. Ele disse que agora entendia por que Eduardo era um terapeuta tão excepcional, porque havia conseguido ajudá-lo de maneira tão profunda. Disse que a capacidade de Eduardo de oferecer compaixão mesmo no meio de sua própria dor era algo que Rafaela provavelmente admirava profundamente, e que talvez não fosse coincidência que eles haviam se encontrado dessa maneira. O que aconteceu depois forçaria Eduardo a redefinir completamente sua compreensão sobre justiça, perdão e a possibilidade de cura para ambos os lados de uma tragédia. Os dias que se seguiram àquela sessão reveladora foram alguns dos mais intensos e confusos na vida de Eduardo. Ele havia pedido para Márcio não tomar nenhuma decisão drástica imediatamente, nem sobre se entregar à polícia nem sobre desaparecer de Florianópolis.
Ambos precisavam de tempo para processar a situação sem precedentes em que se encontravam. Eduardo cancelou todos os outros pacientes da semana, alegando uma emergência pessoal, e passou o tempo tentando entender suas próprias reações à descoberta. A primeira consequência foi física. Eduardo desenvolveu uma enxaqueca severa que durou 3 dias, acompanhada de náuseas e uma sensibilidade extrema à luz que o forçava a permanecer em quartos escuros. Seu corpo estava manifestando o estresse psicológico de uma maneira que ele reconhecia clinicamente, mas nunca havia experimentado pessoalmente. Ele se viu tomando medicamentos para a dor que normalmente evitava, e lutando contra uma exaustão que parecia penetrar até os ossos. Emocionalmente, Eduardo oscilava entre extremos que desafiavam sua estabilidade mental. Em alguns momentos, sentia uma raiva intensa contra Márcio que o surpreendia com sua intensidade. Imaginava-se gritando com ele, expondo publicamente o que havia feito, destruindo a vida que Márcio havia tentado reconstruir. Em outros momentos, sentia uma tristeza profunda não apenas por Rafaela, mas também por Márcio, reconhecendo que ambos eram vítimas daquela noite terrível de formas diferentes. Mas talvez a consequência mais perturbadora fosse a maneira como a revelação havia mudado suas memórias de Rafaela. Pela primeira vez desde a morte, Eduardo conseguia pensar em Rafaela sem que a imagem fosse imediatamente seguida pela raiva contra o motorista desconhecido que havia fugido. Agora ele tinha um rosto para colocar naquele motorista, e paradoxalmente, isso trouxe uma espécie de fechamento que ele não esperava. A pessoa responsável não era mais um fantasma abstrato de ódio, mas um ser humano complexo e profundamente ferido que Eduardo havia chegado a conhecer intimamente. Marina, sua colega psicóloga, apareceu na casa de Eduardo no 3º dia após a revelação. Ela havia ficado preocupada com o cancelamento súbito de todos os pacientes e queria verificar se ele estava bem. Eduardo, esgotado e precisando desesperadamente de alguém para conversar, contou toda a situação. Marina ficou inicialmente chocada, depois preocupada, e finalmente impressionada com a complexidade ética e emocional da situação. Se você conhece histórias de coincidências impossíveis que desafiam nossa compreensão sobre destino e acaso, inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir como a vida às vezes nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas. Marina ajudou Eduardo a processar as implicações profissionais da descoberta. Tecnicamente, ele havia violado o princípio fundamental da neutralidade terapêutica ao continuar tratando Márcio após descobrir a conexão pessoal. Mas também reconheceram que a situação era tão inédita que não havia precedentes éticos claros para orientá-los. Marina sugeriu que Eduardo consultasse o Conselho de Psicologia para orientação, mas ele resistiu, temendo que isso forçasse uma resolução burocrática para uma situação que exigia uma abordagem mais humana e personalizada. Enquanto isso, Márcio havia começado a ligar diariamente, não para marcar sessões, mas apenas para verificar se Eduardo estava bem. Ele deixava mensagens curtas no celular, pedindo desculpas repetidamente, oferecendo-se para sair da cidade se sua presença estava causando mais dor, perguntando se havia alguma maneira de ajudar Eduardo durante esse período difícil. Eduardo escutava essas mensagens com sentimentos conflitantes, irritado com a presunção de Márcio de que poderia oferecer apoio, mas também tocado pela preocupação genuína em sua voz. Uma semana após a revelação, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até Marina. Ele ligou para Márcio e marcou outro encontro, não como terapeuta e paciente, mas como duas pessoas tentando navegar uma situação humanamente impossível. Eles se encontraram em um café neutro, longe do consultório, em um ambiente que não carregasse o peso de sua relação terapêutica anterior. A conversa no café durou 4 horas. Márcio havia trazido uma pasta com documentos que vinha coletando desde o acidente.
Havia artigos de jornal sobre segurança no trânsito, recibos de doações para organizações relacionadas, cartas que havia escrito mas nunca enviado para a família da vítima, e um relatório detalhado de todas as tentativas que havia feito para se entregar à polícia nos meses seguintes ao acidente. Ele mostrou a Eduardo como havia tentado reconstruir sua vida de uma maneira que honrasse a memória da pessoa que havia matado, mesmo sem conhecer sua identidade. Eduardo, por sua vez, compartilhou mais sobre Rafaela e sobre como a morte a havia afetado. Falou sobre a depressão profunda dos primeiros meses, sobre como havia questionado sua fé na humanidade, sobre como havia lutado para encontrar significado em sua vida sem Rafaela. Também falou sobre como retornar ao trabalho de ajudar pessoas havia sido parte essencial de sua cura, e como essa revelação estava forçando-o a repensar tudo o que pensava saber sobre justiça e perdão. Durante essa conversa, algo fundamental mudou entre eles. A dinâmica terapeuta-paciente evaporou completamente, substituída por algo mais complexo. Duas pessoas que haviam sido conectadas por uma tragédia e agora precisavam descobrir como coexistir com essa verdade. Não era amizade, não era perdão completo, mas também não era inimizade. Era um reconhecimento mútuo de humanidade em meio a circunstâncias extraordinárias. Ao final da conversa, Eduardo fez uma proposta que surpreendeu ambos. Ele sugeriu que eles continuassem se encontrando regularmente, não para terapia, mas para explorarem juntos o que significava lidar com as consequências de longo prazo daquela noite de dezembro. Márcio aceitou imediatamente, visivelmente aliviado por não ser completamente banido da vida de Eduardo. Essa decisão marcaria o início de um processo de cura compartilhado que desafiaria todas as convenções sobre como vítimas e perpetradores deveriam se relacionar, mas que acabaria transformando profundamente ambos os homens de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. Durante os 6 meses seguintes, Eduardo e Márcio se encontraram quinzenalmente, sempre em locais neutros, explorando o território emocional que nenhum manual de psicologia havia mapeado. Essas conversas não seguiam nenhum protocolo terapêutico tradicional, mas evoluíram para algo único, um diálogo profundo entre duas pessoas forçadas pelas circunstâncias a confrontar verdades sobre culpa, perda, responsabilidade e a possibilidade de coexistência após uma tragédia irreversível. Eduardo descobriu que sua raiva inicial estava sendo substituída por algo mais complexo e, surpreendentemente, mais curativo. Não era perdão no sentido tradicional, mas uma compreensão crescente de que Márcio havia se tornado uma pessoa fundamentalmente diferente desde o acidente. O homem que matou Rafaela por negligência havia morrido psicologicamente naquela mesma noite, substituído por alguém que dedicava cada dia a tentar compensar uma ação que nunca poderia ser desfeita. A revelação mais profunda veio quando Eduardo percebeu que suas sessões com Márcio haviam sido terapêuticas para ambos, mesmo antes de saberem da conexão. Ao ajudar Márcio a processar sua culpa, Eduardo havia indiretamente trabalhado sua própria dor. Ao testemunhar o remorso genuíno de Márcio, havia encontrado uma forma de raiva que podia ser processada e eventualmente transformada. A ironia era tão complexa que desafiava qualquer explicação racional. Márcio, por sua vez, revelou que descobrir a identidade de Eduardo havia completado um ciclo psicológico que ele nem sabia que estava buscando. Durante 2 anos e meio, ele havia fantasiado sobre encontrar a família da vítima para pedir perdão, mas sempre temeu que isso causasse mais dor. Descobrir que já estava em um relacionamento de confiança mútua com o viúvo de Rafaela parecia impossível demais para ser coincidência, como se o universo tivesse conspirado para criar uma oportunidade única de cura. Eduardo começou a entender que sua capacidade excepcional de conectar-se com Márcio como terapeuta não havia sido acidental. Sua própria experiência com perda havia criado uma empatia natural pelo sofrimento de Márcio, mesmo sem saber a fonte desse sofrimento. Em certo sentido,
Rafaela havia continuado a influenciar positivamente a vida de pessoas através do trabalho de Eduardo, incluindo a pessoa responsável por sua morte. A decisão sobre envolver ou não as autoridades se tornou menos relevante conforme os meses passaram. Eduardo percebeu que sua necessidade de justiça estava sendo satisfeita de uma maneira mais profunda do que qualquer processo legal poderia oferecer. Márcio havia se punido mais severamente do que qualquer tribunal, e estava ativamente trabalhando para honrar a memória de Rafaela de maneiras que uma sentença de prisão não conseguiria replicar. Durante uma conversa particularmente intensa no início de 2025, Márcio propôs algo que mudou definitivamente a dinâmica entre eles. Ele sugeriu que trabalhassem juntos em algum projeto relacionado à segurança no trânsito, usando suas experiências únicas para ajudar outras pessoas que haviam passado por situações similares. Eduardo inicialmente resistiu, mas gradualmente começou a ver o potencial curativo dessa colaboração. Eles começaram pequeno, oferecendo grupos de apoio informais para pessoas afetadas por acidentes de trânsito, tanto vítimas indiretas quanto perpetradores. Eduardo contribuía com sua experiência clínica e sua perspectiva de quem perdeu alguém, enquanto Márcio oferecia a perspectiva de quem havia causado um acidente e lidado com a culpa subsequente. O que começou como encontros ocasionais em uma sala emprestada de uma igreja local evoluiu para um programa estruturado que atendia dezenas de pessoas mensalmente. A transformação de Eduardo foi gradual, mais profunda. Ele não havia perdoado Márcio no sentido convencional, mas havia desenvolvido uma compreensão complexa de que ambos eram sobreviventes da mesma tragédia, afetados de maneiras diferentes mas igualmente reais. Sua prática clínica se tornou mais eficaz porque agora ele entendia visceralmente tanto o trauma das vítimas quanto a agonia dos perpetradores. Eduardo também descobriu que falar sobre Rafaela regularmente com Márcio havia revivido memórias positivas que estavam sendo ofuscadas pela dor da perda. Márcio se tornou, de forma estranha, um guardião das histórias de Rafaela, alguém que conhecia detalhes íntimos sobre a mulher que havia matado e que honrava essa memória através de suas ações diárias. Márcio, por sua vez, foi transformado pela oportunidade de conhecer Rafaela através de Eduardo. A vítima não era mais uma abstração que assombrava seus pesadelos, mas uma pessoa real com sonhos, relacionamentos e um impacto positivo duradouro no mundo. Essa humanização de Rafaela, paradoxalmente, tornou sua culpa mais específica mas também mais gerenciável, porque agora ele tinha uma compreensão clara do que havia perdido e podia direcionar seus esforços de reparação de maneira mais significativa. Eduardo nunca voltou a atender Márcio como paciente, mas sua relação evoluiu para algo que nenhum deles sabia como definir. Não eram amigos no sentido tradicional, mas tinham uma conexão profunda baseada em uma experiência compartilhada que mais ninguém poderia compreender completamente. Eram colaboradores em um trabalho de cura que beneficiava outros, co-criadores de significado a partir de uma tragédia que poderia ter destruído ambos. A vida de Eduardo encontrou um novo equilíbrio. Ele manteve sua prática clínica individual, mas expandiu para incluir especialização em relacionamentos entre vítimas e perpetradores de crimes não intencionais. Sua reputação profissional cresceu, não porque ele publicou artigos acadêmicos ou deu palestras famosas, mas porque sua abordagem única produzia resultados mensuráveis na vida das pessoas que atendia. Ele também começou a namorar novamente, algo que não conseguia imaginar nos primeiros anos após a morte de Rafaela. Conheceu Carla, uma enfermeira do hospital local, através de uma colega de trabalho, e gradualmente construiu um novo relacionamento baseado não em substituir Rafaela, mas em honrar o que havia aprendido sobre amor e perda. Carla sabia sobre Márcio e sobre o trabalho único que Eduardo desenvolvia, e respeitava a complexidade daquela situação sem tentar simplificá-la. Eduardo manteve a casa que havia compartilhado com Rafaela, mas redesenhou os espaços para refletir sua nova vida.
As fotos de Rafaela permaneceram, mas agora eram acompanhadas por novas memórias e novos relacionamentos. Agatha Freud, agora com 8 anos, havia se adaptado à presença ocasional de Carla e até desenvolvido uma estranha tolerância por Márcio durante as raras ocasiões em que ele visitava a casa para trabalhar em projetos relacionados aos grupos de apoio. Márcio transformou completamente sua vida profissional e pessoal. Ele deixou o trabalho como técnico em eletrônica e se tornou conselheiro certificado para pessoas que haviam causado acidentes de trânsito. Estudou à noite para obter certificações relevantes, financiado em parte pelas economias que acumulara durante anos de vida frugal motivada pela culpa. Seu apartamento simples se tornou um espaço acolhedor onde ele frequentemente recebia pessoas que estavam passando pelo mesmo trauma psicológico que ele havia experimentado. Ele nunca se casou ou desenvolveu relacionamentos românticos duradouros, não por falta de oportunidade, mas porque havia canalizado toda a sua energia emocional para o trabalho de reparação que considerava sua missão de vida. Isso não era autopunição no sentido destrutivo, mas uma escolha consciente de dedicar sua existência a honrar a memória de Rafaela através de ações que prevenissem outras tragédias similares. A revelação final veio 2 anos depois do início de sua colaboração, quando Eduardo e Márcio estavam revisando estatísticas sobre a eficácia de seus grupos de apoio. Eles haviam ajudado mais de 200 pessoas a processar traumas relacionados a acidentes de trânsito, e seus métodos estavam sendo estudados informalmente por outros profissionais da área. Eduardo percebeu que havia encontrado um propósito profissional mais profundo do que jamais imaginou possível, e que esse propósito havia emergido diretamente da maior tragédia de sua vida. Márcio, olhando os mesmos números, comentou que sentia como se Rafaela estivesse trabalhando através deles para transformar sua morte em algo que salvasse outras vidas e curasse outras famílias. Eduardo não disse nada por vários minutos, mas finalmente concordou. De alguma maneira inexplicável, a morte de Rafaela havia catalisado uma forma de cura que nenhum deles poderia ter alcançado sozinho. O impacto do trabalho conjunto de Eduardo e Márcio começou a se manifestar de maneiras que nenhum deles havia antecipado. O programa de apoio que criaram informalmente cresceu organicamente, atraindo a atenção de hospitais, clínicas de reabilitação e até mesmo do Departamento de Trânsito Municipal de Florianópolis. Não porque eles buscaram reconhecimento oficial, mas porque os resultados falavam por si mesmos. Maria Santos, uma mulher de 45 anos que havia atropelado um ciclista em um dia chuvoso, foi uma das primeiras pessoas a se beneficiar do programa. Ela chegou ao grupo de apoio em estado de colapso psicológico total, incapaz de dirigir, trabalhar ou manter relacionamentos básicos devido à culpa avassaladora. Após 6 meses participando das sessões com Eduardo e Márcio, ela não apenas recuperou sua funcionalidade básica, mas se tornou voluntária ativa na educação sobre direção defensiva. Maria frequentemente contava para novos participantes como a combinação única da perspectiva clínica de Eduardo com a experiência vivida de Márcio havia salvado sua vida. Roberto Silva, cujo filho adolescente morreu em um acidente causado por um motorista embriagado, inicialmente resistiu ao conceito de compartilhar espaço com pessoas que haviam causado acidentes. Sua raiva era consumidora e justificada. Mas gradualmente, através das sessões cuidadosamente mediadas por Eduardo, Roberto começou a entender que sua dor não diminuía ao ajudar outros a processarem sua culpa. Na verdade, ele descobriu que mentorizar pessoas como Márcio dava um significado ativo à morte de seu filho, transformando uma perda devastadora em uma força para a prevenção de futuras tragédias. O impacto se estendeu além dos participantes diretos. Famílias inteiras começaram a se curar quando um membro encontrava alívio através do programa. Ana Oliveira, esposa de um homem que havia causado um acidente fatal, contou como sua própria depressão secundária foi aliviada quando seu marido finalmente conseguiu processar sua culpa de maneira saudável através das sessões.
Ela havia vivido 2 anos assistindo o homem que amava se autodestruir, sem saber como ajudar. O programa não apenas salvou o casamento, mas permitiu que ambos reconstruíssem uma vida com propósito. A abordagem inovadora de Eduardo e Márcio começou a influenciar outros profissionais. Doutora Carmen, a supervisora clínica de Eduardo, inicialmente havia sido cética sobre a ética de sua situação única, mas não podia negar os resultados. Ela começou a incorporar alguns dos insights de Eduardo em sua própria prática, particularmente a compreensão de que perpetradores de crimes não intencionais frequentemente sofriam traumas tão severos quanto as vítimas indiretas. Essa perspectiva expandida começou a se espalhar através de sua rede profissional. O Dr. Felipe Montenegro, chefe do departamento de emergência do hospital onde muitas vítimas de acidentes eram tratadas, notou uma diferença significativa na recuperação psicológica de pacientes cujas famílias participavam do programa de Eduardo e Márcio. Famílias que tradicionalmente permaneciam presas em ciclos de raiva e busca por vingança estavam encontrando maneiras mais construtivas de processar seus traumas. Isso resultou em menos complicações psiquiátricas de longo prazo e melhores resultados de reabilitação física. O impacto econômico indireto também se tornou evidente. Pessoas que conseguiam processar adequadamente traumas relacionados a acidentes retornavam ao trabalho mais rapidamente, requeriam menos medicação psiquiátrica de longo prazo, e tinham menor incidência de problemas de saúde relacionados ao estresse crônico. Embora Eduardo e Márcio nunca tivessem pensado em termos financeiros, sua abordagem estava provando ser não apenas humanamente eficaz, mas também economicamente vantajosa para o sistema de saúde local. Márcio desenvolveu uma reputação particular entre advogados criminalistas que lidavam com casos de acidentes de trânsito. Eles começaram a encaminhar clientes não como uma alternativa ao processo legal, mas como um complemento essencial para a recuperação psicológica. Márcio conseguia conectar-se com perpetradores de maneiras que profissionais tradicionais não conseguiam, oferecendo uma perspectiva de esperança baseada em sua própria jornada de reconstrução. A transformação pessoal de Eduardo também impactou profundamente seus pacientes individuais que não estavam relacionados a acidentes de trânsito. Sua experiência única de navegar perdão complexo e coexistência com trauma havia expandido sua capacidade empática de maneiras mensuráveis. Clientes frequentemente comentavam sobre sua habilidade excepcional de compreender situações aparentemente impossíveis e oferecer perspectivas que outros terapeutas não conseguiam alcançar. Carla, a nova companheira de Eduardo, observou mudanças sutis mais significativas na personalidade dele durante os 2 anos de trabalho com Márcio. Eduardo havia se tornado menos rigidamente controlado, mais confortável com ambiguidade emocional, e surpreendentemente mais capaz de intimidade. Carla teorizava que processar uma situação tão extrema havia expandido a capacidade emocional de Eduardo de maneiras que beneficiavam todos os seus relacionamentos. A comunidade local de profissionais de saúde mental começou a reconhecer informalmente Eduardo como um especialista em situações de trauma complexo envolvendo perpetradores e vítimas. Ele começou a receber consultas de colegas enfrentando casos similares, embora nunca tão extremos quanto o seu próprio. Sua disposição de compartilhar insights sobre navegação ética dessas situações beneficiou dezenas de outros profissionais e, por extensão, seus pacientes. Márcio se tornou uma figura respeitada na pequena comunidade de pessoas que haviam causado acidentes fatais. Seu número pessoal circulava informalmente entre advogados, terapeutas e grupos de apoio em toda Santa Catarina. Ele frequentemente recebia ligações de pessoas em crises similares a que ele havia enfrentado, oferecendo esperança concreta de que era possível reconstruir uma vida com significado após causar uma tragédia. O impacto mais profundo, no entanto, pode ter sido na redefinição de como o trauma relacionado a acidentes de trânsito era compreendido e tratado na região.
A abordagem integrada de Eduardo e Márcio demonstrou que separar artificialmente perpetradores e vítimas indiretas frequentemente impedia a cura completa para ambos os lados. Essa compreensão começou a influenciar políticas hospitalares, programas de reabilitação, e até mesmo procedimentos legais relacionados a acidentes não intencionais. 3 anos após a revelação que mudou tudo, Eduardo estava organizando os arquivos de seu consultório quando encontrou as anotações originais de suas primeiras sessões com Márcio. Relendo suas observações clínicas de um paciente que ele havia considerado um dos mais genuinamente arrependidos que já tratara, Eduardo percebeu como sua intuição profissional havia sido precisa, mesmo sem conhecer a conexão pessoal devastadora que existia entre eles. O legado mais duradouro de sua jornada com Márcio não foi um programa formal ou reconhecimento institucional, mas uma mudança fundamental na maneira como pessoas em situações similares encontravam cura. Em Santa Catarina, uma rede informal mas eficaz havia se desenvolvido, conectando vítimas indiretas e perpetradores de acidentes não intencionais de maneiras que promoviam recuperação mútua ao invés de animosidade perpétua. Eduardo continuou sua prática clínica individual, mas agora era procurado especificamente por pessoas navegando situações de trauma complexo onde perdão tradicional parecia impossível ou inadequado. Sua reputação havia se espalhado através de referências de colegas e clientes satisfeitos, não através de marketing ou autopromoção. Ele havia se tornado um especialista em ajudar pessoas a encontrarem significado e paz em circunstâncias que desafiavam explicações convencionais sobre justiça e reconciliação. Márcio havia encontrado seu propósito de vida definitivo como conselheiro para perpetradores de acidentes de trânsito. Ele trabalhava informalmente com hospitais, delegacias e escritórios de advocacia, oferecendo uma perspectiva única baseada em sua própria experiência de reconstrução após causar uma tragédia. Seu apartamento simples havia se tornado um refúgio para pessoas em suas piores crises, um lugar onde elas podiam processar culpa extrema com alguém que verdadeiramente compreendia a profundidade desse sofrimento. O relacionamento entre Eduardo e Márcio evoluiu para algo que nenhum deles conseguia definir adequadamente, mas que funcionava de maneira profundamente curativa para ambos. Eles se encontravam mensalmente, não para terapia ou trabalho, mas para conversas que mantinham viva a memória de Rafaela enquanto honravam a jornada de transformação que ambos haviam percorrido. Essas conversas se tornaram essenciais para o bem-estar emocional de ambos, um ritual de lembrança e renovação que nenhum deles queria abandonar. Carla havia se integrado completamente à vida de Eduardo, compreendendo e respeitando a complexidade única de sua situação com Márcio. Ela às vezes participava dos jantares anuais no aniversário da morte de Rafaela, onde Eduardo, Márcio e alguns beneficiários de seu programa se reuniam para compartilhar como suas vidas haviam mudado desde que encontraram maneiras construtivas de processar suas perdas e culpas. A família de Eduardo em Joinville inicialmente havia lutado para compreender sua relação contínua com Márcio, mas gradualmente passaram a reconhecer como essa situação impossível havia, paradoxalmente, ajudado Eduardo a encontrar paz com a morte de Rafaela de maneiras que ele nunca teria alcançado através de raiva ou busca por vingança. Seus pais frequentemente comentavam como Eduardo parecia mais em paz consigo mesmo do que em qualquer momento desde a morte de Rafaela. Maria Santos, a primeira beneficiária do programa de Eduardo e Márcio, havia se tornado uma ponte natural entre novos participantes e a abordagem única que eles ofereciam. Ela frequentemente contava sua própria história de transformação para pessoas que chegavam céticas sobre a possibilidade de cura após causar ou sofrer uma tragédia. Sua vida reconstruída servia como prova concreta de que a abordagem funcionava, mesmo em casos que pareciam desesperançados. Roberto Silva, o pai que havia perdido o filho adolescente, desenvolveu uma amizade improvável mais genuína com Márcio. Eles se encontravam regularmente para café,
Duas pessoas que haviam sido conectadas por circunstâncias trágicas, mas que descobriram uma compreensão mútua que transcendia suas diferenças óbvias. Roberto frequentemente dizia que mentorizar Márcio havia dado um propósito ativo à morte de seu filho, transformando uma perda sem sentido em uma força para prevenção e cura. O programa informal que Eduardo e Márcio criaram nunca se tornou uma organização oficial ou recebeu financiamento governamental, mas essa natureza orgânica havia se tornado sua força. Funcionava através de conexões pessoais, referências de confiança e resultados mensuráveis na vida das pessoas que tocava. Não havia burocracia ou protocolos rígidos, apenas uma abordagem flexível que se adaptava às necessidades específicas de cada pessoa que procurava ajuda. Eduardo manteve sua promessa tácita de nunca explorar comercialmente ou buscar fama através de sua experiência única. Ele ocasionalmente consultava com outros profissionais enfrentando situações similares, mas sempre de maneira discreta e focada no bem-estar dos envolvidos. Sua expertise era reconhecida e respeitada dentro da comunidade profissional, mas ele conscientemente evitava transformar sua dor e recuperação em commodities públicas. A memória de Rafaela havia encontrado uma forma única de imortalidade através do trabalho de Eduardo e da transformação de Márcio. Cada pessoa que encontrava cura através de seu programa representava uma maneira de Rafaela continuar impactando positivamente o mundo, mesmo após sua morte. Eduardo frequentemente sentia como se Rafaela provaria a maneira como sua perda havia sido transformada em uma força para a cura ao invés de vingança. Márcio nunca esqueceu ou minimizou a magnitude do que havia feito, mas conseguiu canalizar sua culpa em ações construtivas que honravam a memória de Rafaela enquanto preveniam tragédias similares. Ele havia encontrado uma maneira de viver com o peso de suas ações que não era autodestrutiva, mas transformativa tanto para ele quanto para as pessoas que encontravam esperança através de seu exemplo. O legado mais profundo de sua jornada foi a demonstração de que situações aparentemente impossíveis de superar podiam ser transformadas em oportunidades de crescimento e cura quando abordadas com coragem, honestidade e uma disposição de abraçar complexidade ao invés de buscar soluções simples. Eles haviam provado que perdão não era sempre necessário para a cura, mas que coexistência respeitosa e propósito compartilhado podiam criar formas de paz que transcendiam conceitos tradicionais de justiça. Histórias como esta nos lembram que a vida às vezes nos apresenta situações que desafiam todas nossas expectativas sobre como as pessoas deveriam se relacionar após trauma. Quando encontramos coragem para navegar essas complexidades com humanidade e propósito, podemos descobrir formas de cura que pareciam impossíveis. Se estas histórias de transformação psicológica real tocam seu coração, inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir mais jornadas de crescimento humano que redefinem nossa compreensão sobre superação e reconciliação. Esta foi mais uma História de Luz.